Vilela, parabéns! Muitas felicidades, um novo ciclo incrível pra você. E eu queria saber, eu te conheci na 8ª série, e naquela época você já era um grande desenhista, você já desenhava muito bem, já era uma característica sua que se destacava mesmo na sala de aula, né? O que o Vilela de hoje falaria pra aquele menino lá da 8ª série, ou você faria alguma coisa diferente? Franco, minha amiga. Essa é uma amiga minha da 8ª série. Adriana Franco, você falou, o vídeo ainda tava rolando o último finalzinho. Ah, é? É. Ixi, aqui demora, né, pra ir um pouquinho pra lá, é isso? Não. É que o vídeo, ela tinha parado de falar, mas ela ainda tava esticando a mão pra desligar a câmera. Ah, entendi, entendeu? entendi. É a Adriana, então, um beijão pra Adriana. Ela estudou comigo na 8ª série. E, cara, a vida inteira eu me preparei pra ser um desenhista. Uma das memórias mais antigas, mandíbulas, que eu tenho é eu desenhando na parede de casa, desenhando na porta do armário, porque eu gostava muito de um desenho chamado Speed Racer. Você já assistiu? Já. Inclusive, eu adoro o filme Speed Racer. Eu gosto também. Filme live action. Mas você assistiu quando era criança o desenho? Assisti criança. Muito criança. Era bom? Era bom. Eu gostava, mas passava... Assim, o Speed Racer é um que passava esporadicamente na TV. Eu não conseguia assistir com frequência. Quando eu assisti, passava toda a tarde e eu ficava vidrado naquelas corridas. Cada episódio era uma corrida. Tinha às vezes que eram umas corridas tão fodas que era dividida em duas partes. Tipo, a corrida do fogo. Os caras corriam no meio de um vulcão que tava pra entrar em erupção. E eles tinham que terminar a corrida antes do vulcão entrar em erupção. E quem ganhasse casava com a filha do imperador, sei lá, do lugar. E a filha era linda. E eu fiquei pensando... Cara, eu me colocava no lugar do Speed Racer, cara. Eu queria ser o cara. Eu não sei como eu não fui pra essa área de ser um corredor de Fórmula 1. Mas a verdade é que eu desenhava essas corridas nos armários, nas paredes de casa, e minha mãe não gostava muito. O que ela fez? Ela comprou papel, comprou cartolina e falou: filho, desenha aqui nessas coisas. Então meus pais... Mesmo quando eu desenhava em lugares errados, eles davam bronca e tal, porque eles não eram calminhos, né? Eles eram bem bravos, eles, tipo, não tinha essa de, ai, mãe, desculpa. Não, era uns tapa, umas chinelada, mas também me davam, tipo, um lápis de cor, uma canetinha Silva Pen, pra eu desenhar aquelas coisas no papel. E aí eu saquei que dava pra desenhar no papel, e como se fosse uma história em quadrinho. Então eu desenhava num papel, depois desenhava em outra parte da corrida, ia contando uma historinha pra minha mãe e pro meu pai com aquelas folhas de papel. Folhas de papéis ou folhas de papel? Acho que é folhas de papel. Folhas de papel. E essa é a lembrança mais antiga que eu tenho. E a pergunta dela era isso? Se eu parei de desenhar, o que eu... Acho que era isso, né? Eu imaginei que eu ia viver disso, e viver de desenho até... meus... 37. 37 foi agora, ano passado. Até meus 25 anos, talvez. Até um pouco tempo atrás eu vivia de desenho só. Então, a minha caminhada foi assim. Eu desenhava desde pequeno. Aí no pré-primário eu ganhei um prêmio lá de melhor desenho, que era uma poupança na Aspa, que nem existe mais, mas... não sei por que acabou. E aí, um dinheirinho na Aspa lá e uma medalha. E aí meu pai se ligou e me colocou num curso de desenho. Aí eu comecei a fazer curso de desenho, tal. Aí eu vi que eu desenhava bem e eu jogava futebol ao mesmo tempo. Jogava futebol e desenhava. E eu pensava, ou eu vou ser desenhista, ou eu vou ser jogador de futebol. Porque meu pai era jogador de futebol, tinha jogado no Penapolense e tinha treinado no Corinthians. E aí eu descobri depois que ele parou de jogar no Corinthians por minha causa, né? Porque tinha que pagar as contas. Porque ele trabalhava numa metalúrgica na época. E aí, o legal foi aos 14 anos, se não me engano, mandíbula, que eu fui estudar na Pan-Americana, Escola Pan-Americana de Artes. E aquilo meio que mudou minha vida, cara. Porque, eu tinha que pegar 3 ônibus, eu acho. Era 3 ônibus pra ir pra Pan-Americana, lá de São Bernardo. Era 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar. Então, no caminho, eu ficava sonhando um dia trabalhar com isso, trabalhar com desenho. E foram 3 anos muito legais lá na Pan-Americana. Eu lembro que o primeiro ano, eu era muito novo, eu era o mais novo da classe. 14 anos não, acho que até antes. Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos, isso. Tinha 12 anos, comecei na Pan-Americana e eu era o moleque mais novo. E aí eu percebi
que, pô, tinha gente que desenhava muito melhor do que eu, o pessoal mais velho, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender, tenho que ficar melhor que os caras. E aí o professor passava um exercício, eu fazia 2, 3, 4 exercícios. Quando eu aprendi a misturar tinta, foi uma das coisas mais legais da minha vida. Quando eu descobri o lance de misturar tinta, trabalhei com guache, depois aprendi a trabalhar com acrílica, depois com óleo. E aí foi muito legal. E lá é legal para aprender técnica, né? Aprendi técnica de lápis de cor, de aquarela. E eu tenho lembranças boas. Aí no segundo ano eu já tava melhor, porque no primeiro ano eu só tomava pau, né? Tipo, tinha uns caras muito melhor do que eu. Eu era uma criança, né? Praticamente, 12 anos. Então no segundo ano eu comecei a sacar qual que era. E aí, pô, eu ganhei vários prêmios no segundo ano, lá de melhor aluno, de umas premiações que tinham dos concursos e tal, porque eu saquei, ficava treinando em casa e eu vi que aquela era a minha praia. Então, pô, o pessoal, eu lembro que o diretor na época, que era o meu professor, que era putz, eu vou lembrar o nome dele. Caramba, se tiver alguém aí daquela época, me lembra aí, eu não tô lembrando o nome dele. Mas é um cara que me ajudou muito, porque ele pegou meu trabalho, Mandíbula, e mandou para uma agência de publicidade e falando assim, vocês têm que contratar essa criança, né, esse moleque. E eu lembro que na época era a Almap, cara. Se não me engano era a Almap, na Paulista. E eu morrendo de medo, levando o meu portfólio, na época levava-se portfólio impresso, né? Que era o conjunto dos seus trabalhos impressos ou pintados, né? As pinturas originais. E fui lá para tentar pegar um trampo, um estágio. Morrendo de medo, sei lá, tinha 13 anos, né? Então fui lá e... Cara, acabou não rolando, não sei porquê, mas eu acho que é porque eu era muito novo e tava muito nervoso, muito nervoso. E eu lembro que um ano depois, quando eu tava no terceiro ano da Pan-Americana, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar, na verdade, numa agência de publicidade em Santo André. E na época eu queria desenhar, né? Só que era um trabalho de arte finalista. Sabe o que é um arte finalista, Pequena Mandíbula? Eu imagino que ele finaliza a arte. Então, mas como ele finaliza a arte? No História em Quadrinho, o que é um arte finalista de uma história em quadrinho? Imagina que tem um desenhista que faz o desenho a lápis. Certo. Vem um arte finalista e passa nanquim naquilo lá. Entendo. Então eu fazia isso, mas não com desenho artístico. Eram as bordas dos anúncios do jornal. Imagina um jornal impresso. Tem as bordas e com anúncio de imóvel, de não sei o que e tal. Eu fazia aquelas bordas todas decoradas, fazia na mão, cara. É um trabalho chato pra caramba. Mas era o primeiro trampo que pintou, entendeu? É isso. E dali eu comecei a fazer... Saí de lá depois, acho que um ano depois eu saí para montar um estúdio em casa. Porque eu percebi que fazendo o trabalho lá, eu não estava fazendo o trampo que eu gostava, que era o trabalho artístico. E eu queria fazer capa de revista, queria fazer ilustração interna para revista. Esse era o meu sonho, né? Meu sonho desde criança. Já tinha visto também que o futebol não ia dar muito certo, porque eu era um cara muito baixo, tinha feito umas peneiras, não tinha passado e tal. Falei, meu lance é desenho mesmo. Aí eu comecei a montar meu portfólio de novo, com trabalhos mais artísticos e fui nas revistas. Aí comecei a pegar trabalho na Placar, na Veja, na Playboy, em todas essas coisas. E aí eu falei, putz, cara. E era uma grana legal na época, assim. Pô, eu ganhava mais do que eu ganhava lá de estagiário, trampando em casa e fazendo meus desenhos. Aí, claro, virava à noite, essas coisas, mas era uma outra época, né? Dava pra... Mandíbula, imagina uma coisa. Olha que doido que era essa época. Como é uma época que você não viveu, era o seguinte. Você ia até a revista. Digamos que você é o cara da Placar. Você me chamou por telefone fixo. Não existia celular. Oi, Vilela, tudo bem? Sabe aqueles trabalhos que você deixava umas amostras de trabalho na editora? Então faça o cara da editora aí. Não, faz você vai fazer eu, porque você não sabe o cara da editora falou. Eu falo, ô Vilela, eu vi seus trabalhos aqui, cara, tem uma ilustração pra você fazer aqui. A gente tem... Não sei se era real na época, né? Mas digamos que seja. A gente tem R$1.000 aqui pra você fazer 8 ilustrações de uma matéria. Você pode vir aqui? Amanhã? Posso. Eu não tinha essa voz. Eu não sei, não te conhecia quando você era jovem. Tá, engrossa a voz então. Posso. Então, tá. Eu vou te mandar por fax, então, a matéria, você dá uma lida e traz uns RAFs aqui que a gente vai ver e a gente conversa sobre isso, tá bom? Beleza, fechado. Sabe o que é RAF?
Não. Eu Sabe? imagino que sejam os rascunhos. Isso. RAF sendo os rascunhos. Então, o cara passava por fax a matéria. Então, digamos que uma que eu lembro que foi famosa, assim. A morte do PC Farias. Você nem sabe o que é isso, né? Não. Na época do Collor, teve um puta rolo de escândalo e tal. E mataram o PC Farias, que se não me engano era o cara que cuidava da grana do cara e tal, da campanha. Tesoureiro, eu acho que era isso. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu fiz essa ilustração. Então, o cara o que fazia? O cara da Playboy me mandou, na época essa foi uma ilustração que eu fiz pra Playboy. Ele mandou essa matéria do jornalista, eu li essa matéria, e aí ele já deixava o espaço que a ilustração tinha que ocupar. Tinha um buraco lá. Então eu fazia os RAFs num espaço que era pra ser ilustração, e lendo o texto eu fazia, entendeu? No estilo que eu achava que tinha que ser. Aí chegando lá, eu levava os RAFs, e o cara aprovava, eu pedia alteração, eu ia pra casa, fazia um RAF novo, mandava pro cara, ok. Aí eu fazia um layout mais bem feito. Aprovou, fazia um layoutão legal, mandava por fax, aprovou, beleza. Aí, cara, era uma coisa maluca. Eu não vou saber direito, mas eu acho que a gente tinha uns 5 dias pra fazer a ilustração, uma semana pra fazer a ilustração, às vezes até 2 semanas. Hoje em dia você tem que fazer ilustração de um dia pra outro, de 2 dias no máximo. Aí eu fazia ilustração, como a ilustração era... Você pintava a ilustração, mandíbula, eu fazia umas artes desse tamanho assim, mais ou menos. Por que eu fazia grande, sabe? Por que eu fazia grande se ia sair pequenininho? Você sabe? Pra preencher com os detalhes. Porque imagina o seguinte, se eu faço uma ilustração desse tamanho, quando reduzir para esse tamanho, porra, qualquer defeito, qualquer deformação vai ficar mínima. Então a gente fazia grande para quando reduzisse, ficasse melhor a resolução, o detalhamento da bagaça, entendeu? Então eu fazia artes grandes, às vezes era de folha inteira, então eu fazia umas 3 vezes maior assim do que a ilustração. Aí os caras, eu tinha que deixar lá, levava na editora, deixava os originais, eles fotografavam e depois me entregavam. Eles fotografavam mesmo. Tinha croma e tudo mais. Então aquilo tinha uma puta qualidade de imagem. E depois eu ficava com os originais. Tem os originais até hoje. Um dia eu vou mostrar. Até marquei, podia ter trazido os originais aqui pra mudar. É verdade, era uma boa, né? De repente, putz, a Mari não sei se ela vai saber onde estão os originais aí. Eu trago outro dia. Outro dia eu trago aí os originais. Quando vier algum artista aqui, eu trago os meus originais pra mostrar também.